os 7 selos do Apocalipse. Amados, há algum tempo eu fiz esse gráfico mostrando para vocês como na ordem cronológica do Apocalipse nós temos os selos alinhados com as 7 igrejas e temos após os selos as 7 trombetas. E é somente após as 7 trombetas que nós teremos as 7 taças da ira do Todo-Poderoso, as 7 últimas pragas. Para você assistir em detalhes esse estudo, eu vou deixar o link, porque hoje nós vamos focar na questão da abertura dos selos. Note algo interessante comigo. No capítulo 4, onde começa a narração de um livro selado, nós temos a seguinte descrição cronológica. Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de chofar ou trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então a visão do Apocalipse ela não está limitada a uma visão de interpretação teológica de uma classe, seja ela historicista, seja preterista ou seja futurista. Não, ela está sujeita à determinação do Pai. O Pai é que sabe o dia, a hora e ele determina tudo o que vai acontecer. E o Pai está determinando aqui, por meio do seu mensageiro, João, Yohanan, que as coisas deveriam acontecer após estas, do tempo em que Yohanan vivia, que é o ano 90 da revelação, até os últimos dias. Como quem diz em Apocalipse capítulo 1, né, ele fala que para mostrar as coisas que em breve devem acontecer aos seus servos. Então, queridos, tendo isso em mente, vamos observar alguns aspectos importantes de o porquê que nós cremos pelas Escrituras que os selos já se abriram. Eu vou começar do primeiro selo, que é um ponto de controvérsia, porque muitos atribuem a esse cavaleiro o símbolo do anticristo. Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nessa tese. E vou mostrar para você por quê. O Apocalipse começa os selos falando: e havendo o cordeiro aberto, um dos selos olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. A única característica que o Apocalipse dá, ou seja, a única interpretação que João dá para esse símbolo, é as características do próprio Messias. Se você olhar comigo aqui no capítulo 19, nós encontramos: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E diz: seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas ou coroas. Então, esse personagem é comparado ao Messias, é comparado a uma mensagem que o Criador dá, que saiu vitoriosa, é alguma coisa boa. Aqui não está falando do anticristo, não tem nada a ver com a coroa ser esse problema biológico atual. Eu não acredito nessa tese, ok? Então, partindo disso, você vai desmistificar muitas ideias. Como as trombetas estão tocando se os selos não foram abertos? Já foram abertos. E você vai entender por quê. Em Zacarias 6 fala que esses cavalos são emissários do Criador, são enviados pelo Criador. E nós sabemos que não pode ser um anticristo aí enviado pelo Criador. Aqui diz: no primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos verdes, todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então, se são espíritos do Criador, como podem ser o anticristo, queridos? Não são. São juízos que o Criador permitiu sobre a terra, sim, né? Se nós observarmos aqui, a única interpretação para esses símbolos estão em Zacarias 6, verso 2 a 7. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia que fale de cavalos brancos, vermelhos, pretos, né, como Zacarias fala. É importante considerar
que o segundo cavaleiro ele traz à terra morte, né? As guerras, tirou a paz da terra, e nós temos que observar que esses conflitos de guerra eles aumentaram a partir dos séculos da era comum do Messias. As guerras de Roma, as guerras travadas depois pelo Império Otomano, nós estamos vendo as guerras que o próprio Império Romano travou com os bárbaros. Tudo isso tem se intensificado até o tempo atual. Até no tempo recente tivemos as maiores guerras que já houveram. É aquilo que o Messias falou sobre os sinais da sua vinda. Nós temos então um cavalo preto, fome. Porque uma consequência natural das guerras são a fome. Tanto é que falam a medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esse cavaleiro com a balança na mão representa a fome mundial que tem aumentado. E dizem, né, os especialistas da ONU que vamos entrar no maior período de fome da história. Isso quer dizer que esse cavaleiro ele foi lançado e ele está se cumprindo, né? A repercussão desse tipo de mensagem continua. Depois nós temos no quarto selo o cavalo verde, né? Muitos traduzem como amarelo ou pálido, mas no original é o cavalo verde, e diz: e sobre ele tinha por nome morte, o que estava sentado sobre ele, e o Sheol, o inferno, seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, fome, peste e com as feras da terra. Queridos, esses são os sinais da vinda do Messias. Eles estão se intensificando e já foram abertos, já foram liberados sobre a terra. A incidência deles está apenas a aumentar. Com tantos mártires que tivemos na Inquisição, em outros momentos de perseguição, nós já vimos o quinto selo se abrir, onde os santos clamam por justiça, né? Até quando, ó Altíssimo, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E uma parte interessante, que é o sexto selo, que fala exatamente dos sinais no céu, sol, lua, estrelas. Isso já tem se cumprindo nos últimos séculos, queridos. Pesquise sobre o que foi o terremoto de Lisboa, 1º de novembro de 1755, cuja repercussão, os efeitos chegaram até aqui, as Américas, né? Foi grande. África, Europa, Américas, Austrália, uma área de 10 mil quilômetros. Grande terremoto citado no sexto selo. Nós também temos o escurecimento do sol. O dia escureceu por 6 horas em 19 de maio de 1780, a lua vermelha como sangue naquela mesma noite, 19 de maio de 1780. Quando nós falamos dessa lua vermelha, também em 1780, a queda das estrelas em 13 de novembro de 1833, mais de 100 mil meteoros a cada hora. Isso no século XIX, outro tempo atrás, há pouco tempo atrás. Ou seja, os selos estão se abrindo. Nós entramos agora no período que as trombetas estão soando. E nós precisamos estar atentos, queridos. Não vamos por escatologia, por interpretações errôneas de pré-tribulacionistas ou de preteristas, né, que dizem que já aconteceu o Apocalipse no passado. Não caia nessa furada. Fique atento aos sinais, pois assim nosso mestre nos orientou: vigiai e orai. Vede, olhem para a figueira, olhem para as folhas da figueira, vejam os sinais diante de vós. Estamos vendo o cerco final, nossa liberdade. Nós estamos vendo o mundo entrando em uma escravização e aprisionamento total. Estejam atentos, queridos, o tempo é agora, 2020. Começando com Apocalipse 15, verso 1, diz: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira do Criador. Note, se existem 7 últimas pragas, existirão sim algumas outras pragas além dessas 7 nesse período final. Olha o que nós encontramos aqui no capítulo 9 de Apocalipse, que interessante. Aqui diz: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas
se referindo aqui às 7 trombetas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem demônios, ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Portanto, amados, nós temos que pesar, à luz desse tempo que estamos vivendo, essas 7 trombetas. Acredite, muitos ímpios não entenderão nada. A profecia diz que somente os sábios entenderão quando esses sinais estiverem acontecendo diante de seus olhos. Olha que coisa incrível. Eu vou mostrar para você algo tremendo que tem acontecido desde o ano passado. E vou mostrar para você o que dados científicos apontam que vai acontecer dentro de alguns meses e estão aqui dentro da revelação profética. Mas primeiro, deixa eu lhe mostrar algo muito importante aqui, dentro dessas 7 trombetas. Nós vamos começar com a primeira trombeta no capítulo 8 de Apocalipse. No capítulo 8 de Apocalipse, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante do Pai, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante do Pai. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e o lançou na terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Note, as 7 trombetas começam a soar após o 7º selo. Ou seja, após os selos vêm as trombetas. É importante que foi feito um silêncio no céu de quase meia hora no 7º selo. Nós temos alguns sinais interessantes na abertura das 7 trombetas, que são trovões, relâmpagos, terremotos. E esses sinais estão se intensificando em todo o mundo. Nunca antes na história desse mundo tivemos um tempo como 2019 com sinais sem precedentes. Queridos, isso aqui é um mapa tirado de satélites contendo um mapeamento dos incêndios florestais de 2019. E você pode observar, todos os continentes foram afetados por incêndios florestais. E o que me espanta mais é na região do Ártico. Estamos falando de Sibéria, estamos falando do Alasca, estamos falando de regiões como Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, que são regiões frias, conhecidas pela neve, com incêndios florestais sem precedentes. E sem falar que aqui no hemisfério sul, como chamam, nós tivemos muitos incêndios no Brasil e na África que eles nem sequer mencionaram, né? Austrália, nós sabemos a situação que foi terrível, e até esse presente momento continua em várias regiões. Mas e se estivéssemos contemplando, né, a primeira trombeta do Apocalipse, 1/3 da vegetação? Note, esses incêndios eles não afetariam os seres humanos. São, segundo o Copérnico Sentinel-3, são 79 mil incêndios em agosto do ano passado, e são 16 mil incêndios detectados durante o mesmo período do outro ano. Então você vê a comparação de 2018. Os dados revelam que foi 49% dos incêndios na Ásia, 28% na América do Sul, 16% na África e o restante na América do Norte, Europa e Oceania. Bom, não é só isso, queridos. Nós vemos também a narrativa da primeira trombeta, e é muito semelhante a tudo isso que nós temos vivenciado desde o ano passado. Aqui diz assim: e
o anjo, o anjo, verso 7, tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, queridos, é apenas um terço, sim, da vegetação, mas é um terço da erva verde. E nós observamos também que não é uma praga que seria acometida sobre a humanidade, sobre os seres humanos, mortes, não. É apenas queimadas. E nós podemos presenciar no passado diversas quedas do que nós chamamos de plasma sobre essas regiões, e eu até mostrei em vídeos para vocês como eles foram incêndios espontâneos, foram causas naturais, não foi ONG, aliás, não foram pessoas devastando essas florestas, não foram agentes humanos, foram agentes naturais que provocaram essas queimadas de 2019 e 2020, como presenciamos. E é exatamente essa a descrição que João dá da primeira trombeta, quando o anjo toca a trombeta e cai saraiva misturada com fogo, e ela queima a terça parte da erva, da vegetação. Nós vamos falar no próximo estudo sobre a preparação para o grande impacto da segunda trombeta. Muitos já se têm falado sobre o mínimo solar que estamos vivendo. Muito também se tem falado sobre a ameaça constante do que a NASA chama de asteroides. Nós cremos que, na verdade, esse é um corpo celeste que já existe, mas que será revelado na segunda trombeta para atingir a Terra. Ele vai gerar tsunamis, enfim, nós vamos falar sobre esse impacto que está chegando no próximo estudo, não perca. Mas um momento, querido, alerte o próximo. Cientistas já estão falando, que durante esse mínimo solar que nós estamos vivenciando vai haver um apagão solar. Isso é nada mais, nada menos do que o cumprimento da quarta trombeta do Apocalipse. Um terço do Sol, da Lua e das estrelas deixarão de dar seu brilho. Na quinta trombeta, o céu se escurece com o ar que sai do poço do abismo. O que o CERN tem a ver com isso? A primeira trombeta está efetivamente em andamento. Um terço da vegetação já foi queimado, e essas queimadas das ervas verdes ainda continua. Nós estamos aguardando agora o cumprimento da segunda trombeta. Nós devemos nos preparar para o impacto da segunda e a terceira trombetas de Apocalipse capítulo 8, onde diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O Apocalipse deve ser compreendido literalmente, a menos que fique muito claro que é um símbolo, que é algo alegórico. Como já vimos na primeira trombeta, a terça parte da vegetação é queimada por meio de plasma, que muitos chamam de meteoros. Na realidade é uma energia que cai do céu, e isso afetou e tem afetado um terço da vegetação da Terra, porque nós aprendemos que esses incêndios não foram provocados pelo homem, mas a maior parte deles foi uma manifestação desses plasmas, a queda dessas bolas de fogo do céu, que chamam muitas vezes de meteoros. Dizem que são rochas, mas não são. São simplesmente bolas de fogo incandescente que caíram. Bom, na segunda trombeta, que é o estudo em questão, o Apocalipse narra a queda de um grande corpo celeste. Ele é comparado por João a um grande monte em chamas que cai no mar. E os efeitos devastadores deste impacto,
eles são um grande tsunami que vai varrer muitas costas litorâneas e destruir a terça parte da vida animal e também das embarcações. Amados, um acontecimento dessa proporção, com ondas de 100 metros de altura, arrasando cidades litorâneas, costas continentais inteiras, será realmente um evento de grande magnitude, e apenas algo assim que está faltando para complementar essas trombetas que nós estamos vendo se cumprindo, que são juízos redentivos. É o chacoalhão divino para aquelas pessoas sinceras que ainda não despertaram do engano, da alienação, da dormência dos tempos em que estamos vivendo. A própria comunidade da pseudociência, né, que inverte muitas coisas e que deixa de ser específica em tantas outras e eficaz em alertar, já fala de maiores catástrofes que podem ocorrer. Eles falam que o clima está mudando, e prova disso que em alguns lugares as pessoas precisam lidar com temperaturas extremas, calor brutal no verão, é o caso desse ano, né? Fortes nevascas no inverno, e por conta disso muitos pesquisadores especulam que algum desses fenômenos poderia estar associado a um grande desastre natural, como um processo de desertificação ou derretimento de geleiras e grandes inundações. Bom, o que nós estamos vendo na verdade é uma inversão neste ano. Tá nevando no verão, o clima ficou desordenado, os animais estão sem norte. Nós estamos vendo aí os grandes fenômenos que envolvem inversão do campo magnético, e justamente eles tocam aqui, ó, dentre a explosão de vulcões, terremoto gêmeo no Japão e terremoto e tsunami no Oregon entre 2015 e 2065, essa é a estimativa deles. E nós estamos falando aqui de terremotos de magnitude entre 8 e 9, e um tsunami na sequência acertariam a costa do Oregon nos próximos 50 anos. A previsão foi feita pela Comissão Consultiva de Política de Segurança Sísmica do Oregon. Então, queridos, essa é uma preocupação. A zona da Cascádia, lá na costa oeste americana, é a grande preocupação. The Big One, o grandão, né? Que envolve o Parque Yellowstone, a falha de San Andreas, com um evento sem precedentes na história da humanidade. E poderia estar isso relacionado ao grande impacto da segunda trombeta? Sim, é possível que tenha uma relação, porque basta um evento para engatilhar todos esses outros fenômenos, ok? Então guarde bem esse nome, a zona da Cascádia no Pacífico. Agora vamos observar outra coisa interessante nessa matéria do History. O maior tsunami da história no Caribe, e não tem data. Apesar das praias paradisíacas, o cenário no futuro não é nada belo para os moradores do Caribe. De acordo com Simon Day da University College London e Stephen Ward da Universidade da Califórnia Santa Cruz, de acordo com eles, o vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias entrará em erupção e será o causador do maior tsunami da história. Uma onda monstruosa seria criada e atingiria 800 km por hora, com até 100 metros de altura. A destruição atingiria também Flórida e até Inglaterra. Bom, queridos, isso é uma previsão desses seculares aí. Eles não conhecem o Apocalipse e muitos deles negam o Criador, mas eles mesmos admitem essa possibilidade e nem tem data. E nós temos falado para você, queridos, essas costas litorâneas, principalmente do Oceano Atlântico, estão em grande perigo. Por isso nós temos orientado a você que mora na praia, saia daí, correndo. E claro, eles citam a enorme tempestade solar entre 2015 e 2025, que falaremos na quarta e quinta trombeta,
que é onde ocorre a inversão, né? O apagão solar, que nós acreditamos está aí muito próximo de acontecer. Pois bem, observemos, queridos, a possibilidade deste grande evento que é o vulcão Cumbre Vieja, próximo à Espanha, que pode atingir o Brasil. E nós não estamos falando aqui, queridos, de se vai acontecer ou não, que há uma probabilidade, não. A questão é quando vai acontecer, porque todos já estamos certos de que vai acontecer. A segunda trombeta do Apocalipse é exatamente um impacto causado por um grande monte ardendo em chamas. Poderia ter relação com Cumbre Vieja? Sim, pode ser. Pode ter sido isso que João viu. Ainda que eu acredite mais na possibilidade. Eu acredite mais na possibilidade de ser realmente um corpo celeste que vai cair no mar. Tá? Mas você já deve ter ouvido falar que no Atlântico tem a dorsal do Atlântico, uma falha geológica terrível, instável, que você vê uma estimativa da propagação das ondas de tsunamis provocadas pelo terremoto de 1755 em Lisboa, que atingiu o litoral do Nordeste brasileiro, matando cerca de 30 mil pessoas. E desta vez nós estamos falando, queridos, de desastres combinados. É o meu dever como atalaia, como servo do Eterno, te alertar sobre esse perigo. Aqui estão as Ilhas Canárias, de onde viria, né, essa ameaça, onde está ao sul da ilha de Palma, na ilha de El Hierro, o vulcão Cumbre Vieja. E queridos, nós estamos muito próximos desse evento. Precisamos estar atentos, vigilantes, que o Criador abra os nossos olhos espirituais para perceber os sinais que estão diante de nós. Se já tivemos, pelo menos aí, uma grande parte da vegetação, incêndios florestais em 2019 até o presente momento, então importa que venha a seguir a segunda trombeta, um impacto, um grande tsunami que inclusive a comunidade científica já está esperando já há muito, e eles preveem que está próximo também, pode acontecer. E esses tsunamis também serão acompanhados pela terceira trombeta, e é esse o estudo que vamos fazer hoje. Conforme vimos no último estudo, nós veremos grandes tsunamis nas costas litorâneas do mundo, e estaremos, queridos, vendo esses juízos muito em breve, porque estamos no intervalo entre a primeira e a segunda trombeta após as queimadas da erva verde. Esses tsunamis mundiais são catástrofes que estão por vir. Os céus, os mares estarão envenenados, os animais marinhos morrerão, 1/3 das embarcações serão destruídas. Mas nada se compara também à terceira trombeta do Apocalipse. Nós vamos ver quando uma estrela cadente contaminar 1/3 da água potável do mundo. Isso vai gerar um problema muito grande, porque estamos lidando com um problema sanitário muito sério. Águas potáveis contaminadas, pessoas com sede ou pessoas envenenadas com a toxicidade da estrela chamada absinto. Isso está muito próximo de acontecer. E hoje vamos ver como o mundo irá colapsar durante as 7 trombetas do Apocalipse, e veremos muitas coisas incríveis ainda que as Escrituras revelam. Pois bem, Apocalipse capítulo 8, no verso 10, diz o seguinte: E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as águas. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha,
e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Prezados, a palavra absinto, aqui usada em Apocalipse, é mencionada apenas uma vez. E acredita-se que a palavra grega absinthos, traduzida do inglês wormwood, se refere a uma planta do gênero Artemisia, usada metaforicamente para significar algo com sabor amargo. A tradução em inglês wormwood refere-se ao óleo verde escuro produzido pela planta, que era usado para matar vermes intestinais. No livro do Apocalipse, refere a água sendo transformada em absinto, ou seja, tornada amarga. É incrível essa descrição, porque frequentemente nós relacionamos o absinto a algo vermelho, mas não, a Bíblia diz que será de coloração esverdeada. Veja que coisa incrível. Alguns comentaristas sustentam que essa grande estrela representa uma das várias figuras importantes da história política ou eclesiástica. Bom, eu quero mostrar para vocês algo muito interessante. Nunca na história deste mundo vimos tantas manchetes falando sobre a iminente queda de um grande asteroide como nesses últimos anos, especialmente 2019 e esse ano mais do que nunca, 2020. Veja, asteroide gigante vai passar pela Terra nesta semana. Isso foi em abril. Depois nós vimos, astrônomos descobrem asteroide inédito e estranho próximo, 24 de maio. Aqui diz, alerta da NASA, asteroide passará de raspão pela Terra, né? Isso foi também em maio agora. Aí diz, passagem de asteroide demonstra defesa planetária em ação. Isso dia 5 de maio. E um dos que mais me chamou a atenção foi este tal cometa verde com cauda enorme que pode ser visto a olho nu nos próximos dias. O cometa SWAM, em imagem divulgada pela Agência Espacial da NASA. Absinto, a estrela que vai cair nas águas potáveis, ela é parecida com esse cometa. Eu não creio na teoria de asteroides, rochas espaciais. Eu creio sim em fogo divino, plasma, que irá ser despejado, e acredito profundamente que todos esses fenômenos terão a mão do Criador, a permissão do Criador, para chacoalhar a humanidade para arrependimento, para uma última chance antes que a marca da besta e o reino do anticristo comecem, né? A marca seja imposta. Queridos, essa é uma imagem mais próxima do que seria a estrela absinto, que cai na terceira trombeta, que irá tornar amarga todas, ou pelo menos um terço das águas potáveis, as águas doces, os rios e as fontes de águas doces. Nós estamos vendo tempos incríveis diante de nós, onde nós temos que nos preparar, queridos, pois essa terceira trombeta vai dificultar ainda mais a sobrevivência de muitos seres humanos em regiões afetadas por esta praga. É importante que você pese a relevância dessas profecias e não descarte a possibilidade delas, porque muitos estão adormecidos em falsas interpretações teológicas. Também a alienação dentro de um sistema religioso que não alerta o povo. Os líderes que deviam estar alertando o povo estão lá esperando o templo reabrir, coisa que nunca vai acontecer, porque o antimessias vai vir para interferir antes que possa mudar esse cenário. Nós estaremos atentos aqui, queridos. Não perca a próxima trombeta, quando falaremos dos 3 dias de escuridão e falaremos de um terço dos luminares se apagando, como o Criador vai reduzir o tempo e abreviar os dias para que os escolhidos se salvem. Não deixe de levar esse alerta a alguém que você ama. Curta, compartilhe e até um próximo. Shalom, meus irmãos.